Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Vamos para a nossa quarta aula de laboratório de arquitetura de computadores. Nessa aula eu vou explicar para vocês os comandos concorrentes e os comandos sequenciais básicos da linguagem VHDL. Nós vamos falar também sobre decodificadores e eu vou explicar para vocês também como que uma descrição com comandos sequenciais ou com comandos concorrentes é traduzida para um circuito eletrônico em VHDL, né? Então fica comigo aí até o final da aula que você vai descobrir como isso acontece, ok? Então vamos à aula. Vamos continuar então a nossa descrição aí dos principais subcircuitos de um microprocessador. Nessa aula de hoje nós vamos descrever e apresentar para vocês a implementação prática do decodificador, que vai ser utilizado para decodificar aí as nossas instruções, né? Então, o decodificador é um elemento da nossa arquitetura aí que faz a decodificação do código de operação, do opcode da nossa instrução em linguagem de máquina, né? Da nossa instrução em assembly, tá? Mas antes eu gostaria de apresentar para vocês um livro, né, que eu acho muito importante aí para quem está começando a aprender VHDL, para quem está tendo os primeiros contatos aí com a linguagem VHDL, que é o livro do Roberto D'Amore, né? VHDL, Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. Tá? Alguns exemplos dessa aula eu vou retirar desse livro, vou explicar nessa aula exemplos que existem nesse livro. Tá? Não vou explicar todos, evidentemente, porque senão a aula ficaria muito longa. Tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar na linguagem, se vocês quiserem conhecer detalhes, né? Muitos detalhes a gente não vai falar aqui nesse curso, mas se você quiser aprender todos os detalhes da linguagem, esse é um excelente livro para você estudar, né? Os exemplos desse livro eles podem ser baixados no site da Engenharia Eletrônica do ITA, tá? Nesse diretório aqui você encontra todos os exemplos presentes no livro, tá? E você pode examinar esses exemplos aí e consultar esse livro aí na sua biblioteca, ok? Então, como eu disse para vocês aí no começo da aula, nós iremos falar do decodificador, né? Em particular, o Neander ele vai utilizar um decodificador 4x16, né? Ele vai ter uma entrada aqui de 4 bits e 16 saídas de 1 bit, tá? Dessas 16 saídas, apenas uma vai estar em 1, as outras vão estar em 0, ok? E nós vamos falar aí dos principais comandos da linguagem, tá? Começando, né? Pelo comando aí if, else, if, else, tá? Então aqui nós vamos falar, né, sobre esse decodificador, né? Na continuação dessa aula, na próxima aula, nós vamos falar sobre outras formas de implementar o multiplexador, tá? Os comandos que a gente vai falar aqui também vão servir para implementar outras coisas, como por exemplo unidade lógica aritmética, contador de programa, tá? Se bem que o contador de programa ele é um circuito sequencial, ele usa memória, né? Mas ele também vai fazer o uso dos comandos que nós iremos discutir aqui. E o primeiro comando que nós iremos discutir aqui vai ser o comando if. Então, o comando if, né, ele é um comando procedural ou sequencial. Tá? Então, em VHDL, todos os comandos procedurais ou sequenciais, ou seja, né, que se você tem vários comandos desse tipo aí, eles são executados em sequência, por isso que eles são chamados de sequenciais, tá? Eles têm que estar dentro da instrução process, né? Então, o comando process, em si, ele é um comando concorrente, tá? Da mesma forma que esse comando de atribuição aqui, né? Esse comando de atribuição de sinal, ele é um comando concorrente, tá? Então, se você tem vários comandos desse, um em sequência do outro, eles não vão ser executados sequencialmente, eles vão ser executados todos de uma vez, como eu já expliquei numa aula anterior. Se você tem vários comandos process, né, um atrás do outro, né, dois comandos process numa arquitetura, por exemplo, eles vão executar ao mesmo tempo, eles vão executar de forma concorrente. Tá? Então, o comando process ele é concorrente. Mas os comandos que estão dentro do process, eles são sequenciais. Então, por exemplo, o comando if, ele vai ficar dentro do process, mas ele vai ser um comando procedural ou sequencial. Ok? Então, por exemplo, quando você tem uma construção assim, por exemplo, if else igual a 0, né?
0 é um bit, tá? Então ele vai ser colocado entre aspas aqui, tá? É o valor de um bit aqui, tá? Então, if else s igual a 0, then y recebe A, else y recebe B, tá? Quando você tem em VHDL um comando desse tipo aqui, você gera um circuito, tá? Um circuito eletrônico que contém um multiplexador. Ah, professor, cadê o multiplexador aí? Eu não estou vendo. Bom, o multiplexador, tá? É a porta NOT, né? Um multiplexador de duas entradas para uma saída, tá? De 2 bits para 1 bit, é simplesmente uma porta NOT, tá? Nada mais do que isso. Então, esse comando aqui, ele vai gerar esse circuito aqui para você, que é um circuito bastante simplificado, tá? Como que o comando if, else gera um circuito, eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Então, o comando process, ele tem uma lista de sensibilidade, tá? Dentro dele, ele tem uma lista de sensibilidade, ok? E como é que funciona essa lista de sensibilidade, né? Você vai declarar uma variável aqui do tipo process, tá? E depois do process, depois da palavra reservada process, você vai abrir um parênteses e você vai colocar os sinais aqui, ou as portas, né? Que caso alguma delas sofra alguma modificação no decorrer do processo, né? Do decorrer do funcionamento do seu circuito eletrônico, aí o processo todo vai ser executado, ele vai entrar em execução, tá? E os comandos que estão dentro do processo, eles vão ser executados sequencialmente, tá? Se eles forem comandos sequenciais, eles vão ser executados sequencialmente. Então, primeiro você vai ver se S é igual a 0, né? Se não for, você vai executar o else, tá? Então, essa lista de sensibilidade que eu estou mostrando nesse exemplo aqui, ela possui 3 sinais, tá? Se qualquer bit de qualquer um desses sinais mudar, o processo todo é executado. Então, o processo todo aqui vai entrar em execução, vai fazer isso daqui, ok? Aqui você pode ter bits ou vetores de bits, tá? Então, A pode ser um único bit ou pode ser um vetor de bit. Nesse caso aqui, o A ele é um vetor de bits, tá? Ele é um Standard Logic Vector 3 down to 0, tá? O B também é um vetor de bits, tá? 4 bits, o B tem 4 bits. Mas se qualquer bit do B mudar, o processo entra em execução. E se o S, que é um único sinal, né, que é um sinal de um bit, também mudar, o processo vai entrar em execução da mesma forma, tá? Então, isso que se chama de lista de sensibilidade. A lista de sensibilidade, o processo é sensível à sua lista de sensibilidade. Se qualquer sinal na lista mudar, o processo é executado, ok? Então, a construção process, tá? Ela é uma construção que ela começa com uma declaração, tá? Tem a palavra process, begin, uma lista de comandos aqui, e a execução desses comandos é sequencial, tá? Mas se você tiver 2 processos, tá? Por exemplo, se você tiver uma arquitetura em que você tem um comando concorrente aqui, como um comando de atribuição, né? Aqui você tem outro comando concorrente. XYZ é um processo. ABC é outro processo. Você tem outro comando concorrente. Tudo isso daqui vai executar ao mesmo tempo. Então você vai ter uma execução conjunta, porque o process ele é um comando um comando paralelo, tá? É um comando concorrente. A gente fala quando os comandos executam em paralelo, a gente diz que eles são concorrentes, tá? Então, o comando de atribuição é um comando concorrente, o process é um comando concorrente, tá? Ok? Cada process tem um nome, né? Então, esse daqui chama XYZ, esse daqui chama ABC. E todos os comandos aqui numa arquitetura, tá? Se eles forem concorrentes, eles vão executar ao mesmo tempo, tá? Mas dentro do process os comandos são sequenciais, tá? Então se você tiver um comando if, né, que é um comando sequencial, se você tiver um comando case, que é um comando sequencial, eles vão executar um após o outro, tá? Então, apesar do process ser concorrente, se você tem dentro dele comandos sequenciais, esses comandos sequenciais executam na ordem que eles estão descritos, tá? Ah, como é que é o circuito eletrônico para isso? Não, eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Então, a palavra process define uma área que pode conter comandos sequenciais. Um processo é composto de 2 regiões, né? A primeira região é a parte da declaração do processo, né? E a segunda parte é a parte dos comandos sequenciais, tá? Então, a primeira parte permite definição de tipos, subtipos, constantes, variáveis, tá? Só que a declaração de sinais não é permitida.
tá? Então, na primeira parte da definição do processo, você não pode declarar sinais. Você pode declarar variáveis, tá? Mas não sinais. Qual que é a diferença de variável para sinal? Do ponto de vista prático, nenhuma, né? A questão é que os sinais eles são sempre concorrentes, tá? Ok? A segunda seção começa depois da palavra reservada begin e contém todos os comandos sequenciais de uma parte da descrição ou de toda a descrição. Então, basicamente, você tem assim, né? Você tem o nome do processo, o processo, a lista de sensibilidade, né? Entre parênteses aqui. E aí, depois, você tem a parte de declarações do processo, né? Então, aqui, depois da palavra process e da lista de sensibilidade, você pode declarar um tipo novo que você vai usar dentro do processo, uma constante, né? Que às vezes é muito útil, por exemplo, na unidade de controle nós vamos declarar constante, vocês vão ver depois, tá? Declaração de variável, veja, declaração de variável, não declaração de sinal, tá? Declaração de sinal é proibido, tá? E declaração de pseudônimos, né? Pseudônimos, tá? São alias, tá? Em VHDL você tem o comando alias, tá? Você pode procurar aí na internet o comando alias, você vai ver que em VHDL você pode dar apelido para coisas, tá? Aqui, depois do begin, você tem a parte de comandos sequenciais, tá? Então você tem o comando sequencial 1, comando sequencial 2, comando sequencial 3, tá? E no final você tem end process, tá? End process, o nome do processo aqui, tá? Que é o mesmo que você deu aqui em cima. Bom, como é que funciona o comando if, else, if, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro você vai verificar se a condição é verdadeira, tá? Se a condição 1 é verdadeira, você vai fazer o comando sequencial 1, depois o comando sequencial 2, 3, quantos você quiser, tá? E todo o resto é ignorado, tá? Todo o resto aqui é ignorado. Se a condição 1 não for verdadeira, você vai fazer ou a condição 2, ou a condição 3, ou a condição else final aí, tá? Então vamos supor que a condição 2 é verdadeira. Então você vai fazer todos os comandos sequenciais que estão dentro da condição 2 e ignorar o resto. Se não, você vai testar a condição 3, né? Se ela for verdadeira, vai fazer todos os comandos que estão dentro da condição 3 aqui. E se ela for falsa, você vai fazer o último else, tá? O último else, ele é obrigatório? Né? Não, né? Os else ifs também não são obrigatórios, tá? A cláusula else if é opcional, tá? Assim como a cláusula else, tá? A cláusula else aqui é opcional, tá? Você pode ter um if sem else, tá? Se você quiser. E como o if, dentro dele ele pode ter comandos sequenciais e ele mesmo é um comando sequencial, então você pode ter ifs alinhados, né? If e else alinhados aqui, ok? Né? Então é possível isso daí também. Bom, aí você deve estar se perguntando, né? Como é que uma descrição como essa daqui gera um circuito eletrônico, né? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que identificar aqui são quem são as entradas e quem são as saídas, tá? Bom, então, as entradas são I0, I1, I3, né? I4 e I5, tá? E a saída é S0 e S1. Então, você tem aqui a saída S0 e S1, tá? Você identifica as saídas aqui na parte interna dos comandos sequenciais, você consegue identificar as saídas, tá? E você consegue identificar as entradas aqui pelas expressões lógicas que contém dentro da parte de comandos sequenciais. Ok? Muito bem. Então, como é que funciona esse if, né? Então, veja, né, a primeira condição aqui do if, né, a condição inicial do if aqui, ela vai se transformar no circuito comparador. Tá? Então, esse circuito que você tem aqui é o circuito comparador. Ele vai comparar 3 com NA e vai soltar se 3 é igual a NA, ok? Então, esse comando aqui, se ele for verdadeiro, todos os outros vão ser ignorados, tá? Então, vamos supor que esse comando aqui seja verdadeiro, né? Veja que essa condição aqui, ela está mais perto dos sinais aqui de saída, porque ela é a primeira condição que tem que ser verificada, tá? E esses seletores aqui, eles estão ligados diretamente aos sinais de saída, e eles vão selecionar sinais aqui de entrada, né? 2 aqui e 2 aqui de acordo com a condição,
Porque a prioridade é esse if aqui, então esse circuito aqui ele vai estar mais próximo da saída, tá? Do que os demais, ok? Então vamos supor que essa primeira condição, essa primeira comparação de NA com 3, ela seja verdadeira, tá? Então se essa primeira condição ela for verdadeira, tá? Veja que essa primeira condição ela serve, tá? Para selecionar tanto um valor para S0 quanto um valor para S1, né? Então ela vai selecionar tanto um valor para S0 aqui quanto um valor para S1. Por isso que você tem dois seletores aqui, dois multiplexadores aqui, tá? Para selecionar essa condição, né? Então se essa condição, né, A igual a B, ou seja, NA igual a 3, né? Se NA for igual a 3, tá? S0 vai receber I0, OR e 1. Então S0 vai receber I0, OR e 1, né? Veja que essa porta lógica aqui tá jogando esse valor de 0, OR e 1 para S0 aqui na saída, né? E S1 vai receber I3, tá? Então I3 vai passar aqui para a saída, tá? Então essa condição aqui ela é prioritária, por isso esse circuito todo aqui está mais próximo da saída, porque essa condição aqui ela tem que ter prioridade sobre as demais, tá? E se NA não for 3, tá? Se NA for diferente de 3, ou seja, né? Se esse circuito aqui der um output false para mim, tá? O que vai acontecer? Bom, se o circuito der um output false, tá? Você não vai selecionar a entrada A do circuito aqui, você vai selecionar a B, tanto no circuito de cima quanto no circuito de baixo. Aqui você vai selecionar a entrada B, tá? E a entrada B é a saída de outros multiplexadores aqui, tá? Então você vai verificar, né? Você vai executar ou else if ou else, tá? Então se a condição for falsa, você executa ou else if ou else, tá? Mas como eu sei se eu vou executar o else if ou se eu vou executar o else, tá? Bom, então aí você vai ter que ter o circuito, tá? Para a segunda condição, tá? Que é esse circuito aqui, ó, tá? NA igual a 8 ou Y igual a 1, tá? Então se Y for verdadeiro, né? Se Y aqui você não precisa comparar se Y é 1 ou não, tá? Porque Y é 0, se ele for 0 é falso, tá? E se ele for 1, ele é verdadeiro. Então aqui você só coloca Y, tá? E aqui você precisa de um comparador de NA com 8 que vai te soltar aqui um output verdadeiro ou falso, tá? Bom, então vamos supor que essa segunda condição seja verdadeira, tá? Então você vai selecionar aqui a entrada A nesse circuito, a entrada A nesse circuito aqui, e ambos esses circuitos aqui são multiplexadores, tá? Então se essa segunda condição for verdadeira, o que vai acontecer? S0 vai receber I1, né? Então veja que o I1 ele vai caminhar por aqui, vai vir por aqui e vai ser atribuído a S0 aqui no final, tá? Então esse 0 vai receber I1, tá? E a mesma coisa vai acontecer para esse segundo seletor aqui, ó. S1 ele vai receber I4, então I4 vai caminhar por aqui, vai vir para cá, vai passar por esse seletor e por esse, vai chegar aqui em S1, S1 vai receber I4, tá? Bom, e se a condição for falsa? Bom, se a condição for falsa, você vai fazer o else, né? O else, né, vai selecionar a entrada B tanto desse multiplexador quanto desse multiplexador aqui. Então, o que vai acontecer? O S0 vai receber I0 ou I1. Veja que esse circuito aqui é I0 ou I1, né? Então, I0 ou I1 vai vir para cá, vai passar aqui, vai ser atribuído a S0. E a mesma coisa vai acontecer com I5, ele vai vir para cá, vai ser atribuído a I1, a S1 aqui, tá? A S1 aqui, tá? Então, esse é o circuito, né, equivalente para a construção if-else aí, tá? Então, veja que esse circuito ele respeita as prioridades, tá? E ele não é um circuito concorrente, ou seja, apesar do resultado, né, acontecer muito rápido aí na eletrônica, né, existe uma precedência de coisas aí, tá? Existe uma precedência aí de coisas que vão acontecer nesse circuito para ele dar o resultado em S0 e S1, ok? Bom, pessoal, então aqui no DigitalWorks eu fiz um circuito que é o mesmo que eu mostrei para vocês aí agora há pouco, tá? Só que eu coloquei símbolos diferentes aqui para elementos diferentes, tá? Então, por exemplo, para o multiplexador eu coloquei esse trapézio aqui que vocês estão acostumados, né? Coloquei esse trapézio aqui também, ok? O comparador eu coloquei uma elipse aqui, né? Então, aqui é a entrada A do comparador, aqui é a entrada B do comparador, certo? Aqui é a saída A igual a B. Mesma coisa aqui, tá?
Aqui eu coloquei as entradas de 0 até I5, né? I0, I1, I3, I4 e I5, não tem I2, né? E aqui o NA eu vou setar usando essas chavinhas aqui, né? Ok? É lógico que o NA é o mesmo, né? Então, mas para não poluir a figura, eu usei NA aqui e usei NA aqui, tá? E aqui eu coloquei o código VHDL aqui, correspondente a esse circuito, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simular esse circuito aqui, tá? Vou dar um play aqui para a gente simular. Então, veja, né, que nós vamos colocar inicialmente aqui, né, o NA valendo 3, ok? Então, NA vale 3 aqui. Então, a comparação aqui de NA com 3, né, veja que aqui eu estou com 3 hardwired aqui, né? Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, né? Então, lendo de trás para frente, eu tenho 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 é 3, né, em binário, tá? E aqui eu tenho 0, 0, 1, 1, 3 em binário, então a comparação aqui para mim está dando 1. Esse 1 está entrando aqui nesse multiplexador, nessa seleção aqui desse multiplexador, e também está entrando nessa seleção desse multiplexador aqui, né? Então, veja, né, que eu estou selecionando essa entrada aqui, né, que é a entrada correspondente ao if. Então, se B1 for true, eu estou selecionando a entrada correspondente ao if nesse multiplexador, tá? E selecionando a entrada correspondente aqui, né, a I3 aqui nesse multiplexador aqui. Então, por exemplo, se eu mexer em I3 aqui, o S1 vai mudar, tá? Ok, ó. Se eu mexer, né, em I0 ou I1, né, em I0 ou I1, né, mexi em I0 e I1 aqui, o S0 mudou, porque aqui é um OU, né? OU de I0 com I1. Então, se qualquer um tiver em 1, ou se os dois estiverem em 1, tá? O resultado de S0 vai ser 1, porque S0 é I0 ou I1, e S1 é I3. Então, se eu mexer em I3 aqui, tá? I3 é esse aqui, ó. Eu mexo aqui, o S1 aqui, ele recebe o valor de I3. Ok? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, tá? Veja que aqui, tá? Eu mudando aqui, tá? Se eu colocar qualquer valor aqui, ó, né? Como aqui vale 3, esse circuito tem precedência, tá? Esse circuito aqui ele tem precedência, já está selecionando a parte do if aqui e aqui, tá? Inclusive, eu vou colocar I3 em 1 aqui para vocês verem, ó. Aqui está sendo selecionada a parte do if. Aqui também está sendo selecionada a parte do if e aqui está fixo em 3. Não interessa o que eu mexo aqui, ó, tá? Porque não é o valor que vai ser selecionado, tá? Esse valor aqui é irrelevante, tá? O valor aqui é irrelevante, tá? Só que assim, o valor aqui ele tem que ser igual a 3, né? Porque aqui é 3, tá? Aqui é 3, aqui também tem que ser 3, tá? Então, se você mexer aqui, você vai ter que mexer aqui também, mas aqui é irrelevante, tá? Por quê? Porque você sempre vai selecionar a entrada de baixo. Aqui você vai selecionar a entrada de baixo, aqui você vai selecionar a entrada de baixo, então a entrada de cima, tá? A entrada de cima não vai ter efeito nenhum na seleção desses dois multiplexadores aqui, porque é essa seleção aqui que tem precedência no caso de B1 ser verdadeiro, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar B1 valendo falso, tá? B1 valendo falso, tá? Agora, o que vai ser selecionado tanto nesse multiplexador aqui quanto nesse multiplexador aqui vai ser a parte do else if ou a parte do else, né? A parte do else if ou a parte do else aqui também. Mas a parte do else if ou a parte do else é selecionado, tá? Por essa segunda condição aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que NA vale o mesmo valor aqui, tá? Para ser consistente, tá? Então, veja que aqui, NA, ele tá valendo 2, tá? Mas o valor que ele deve ser comparado, né, é 1000, 1000 é 8. Então, eu estou comparando se NA vale 8, tá? Então, se NA vale 8, eu vou fazer a parte do else if, tá? Ou se Y vale 1. Então, por exemplo, ó, NA não vale 8 aqui, NA vale 2, tá? Mas se eu fizer Y valer 1, eu vou ter a parte do else if. Então, S0 vai receber I1. Então, vou mexer em I1 aqui para vocês verem o S0 mudar. Olha lá, ó. Eu mexo em 1 aqui, o S0 muda, tá? E o S1 vai receber I4, tá? Então, vou mexer aqui em I4, tá? Vocês vão ver o S1 mudar aí, ó. Ok?
Qualquer outra coisa que eu mexo não vai afetar, né? Certo? Ó, I0 não afeta, né? I5 não afeta, tá? Ok? Eu posso colocar, por exemplo, agora o Y em 0, tá? E o NA em 8, tá? Então, vou colocar o NA em 8 aqui. O NA em 8 aqui também, para ser consistente, tá? E vocês veem que o S0 vai continuar recebendo em 1, né? Olha aqui, ó. Se eu mexer no 1, eu mexo no S0, tá? O I0 não tem importância nenhuma para o meu circuito, tá? Como vocês podem ver aí, tá? E o S1 vai receber I4. Então, se eu mexer em I4, eu mexo em S1, tá? Então, veja, né, que esse circuito aqui, com B2 valendo true, eu estou selecionando quem? Eu estou selecionando a parte do else if, tá? B2 igual a true, eu estou selecionando o else if. Tanto nesse multiplexador quanto nesse de baixo, tá? Agora eu vou fazer, tá? Esse cara aqui igual a 0, né? Eu vou fazer o NA igual a 0, né? O Y aqui igual a 0, tá? E aí eu vou selecionar a parte do else. O else é o quê? O S0 vai ser I0, AND e 1, tá? Então, o I0 e o I1, tá? Eles têm que estar ambos em 1 para S0 valer 1. Então, vamos ver isso daí, né? Vou colocar aqui o I0 em 1. Olha lá, o S0 acendeu, tá? E o S1 depende exclusivamente do I5. Se eu mexer no I5 aqui, eu mexo no S1, ok? Se eu mexer no I4 aqui, eu não tenho modificação nenhuma em qualquer um dos valores de S0 ou S1, tá? Para fazer isso daqui no DigitalWorks, eu utilizei macros, tá? Então, se você clicar dentro desse quadradinho aqui, você vai ver uma macro, tá? Então, você pode voltar, né? Close macro aqui, você volta. E eu vou explicar aqui brevemente para vocês, tá? Como é que vocês fazem uma macro, né? Porque, de repente, você quer fazer isso daí em casa, quer fazer o outro circuito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como exercício, para vocês verem, para vocês entenderem, né? Como uma forma de aprendizado, fixação, aí vocês querem fazer um outro circuito como exercício. Então eu vou explicar como é que você faz macro aqui, mas esse daqui não é um curso de DigitalWorks, né? O DigitalWorks é apenas uma ferramenta para a gente entender o VHDL, tá bom? Então eu vou ensinar agora como vocês fazem macro aí no DigitalWorks, ok? Para explicar para vocês como que esse circuito if-else é implementado em hardware, eu vou criar algumas macros aqui no DigitalWorks, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse circuito aqui, que é um multiplexador 2x1, tá? Ele tem 2 bits de entrada, A e B, tá? E 1 bit de saída, tá? Então, eu vou pegar esse tag device aqui, colocar 2 bits de entrada aqui, 1 bit de seleção, tá? E 1 bit de saída aqui, e em seguida eu vou ligar esses tags aqui aos elementos do circuito, ok? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Em seguida, eu vou vir aqui em Tools, Template Editor, tá? E eu vou desenhar aqui um trapézio, tá? Se o trapézio não ficar bem desenhado, você pode apagá-lo, tá? Então, eu vou desenhar um polígono aqui, tá? Esse polígono vai ser um trapézio. Clicando 2 vezes aqui, eu termino o desenho do meu trapézio, tá? Aqui eu vou colocar um pino aqui, vai ser o pino A. Esse desenho ele vai ser o desenho que vai aparecer para você, tá? Quando você for fazer a simulação aí, tá? Depois que eu coloquei os meus pinos aqui, tá? Eu vou salvar, tá? Nas macros aí e vou dar o nome aqui de mux 21 macro.dwt, ok? Salvei aqui, vou fechar o Template Editor e aqui eu vou clicar nos meus tags, tá? E vou associá-los a pinos do meu template, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui no A, clicar aqui em Template Editor, tá? E vou vir aqui, clicar com o botão direito aqui, Associate with Tag, você vai ver que ele muda de cor aqui, tá? Fecho meu Template Editor, venho aqui, clico novamente com o botão esquerdo aqui, clico com o botão direito, Template Editor, venho aqui,
clico com o botão direito, Associate with Tag, fecho meu Template Editor e vou fazendo isso daí, tá? Para todos os pinos aí, ok? Bom, depois de eu ter associado todos os pinos, eu salvo, tá? Vou salvar isso aqui, tá? Ele já está salvo aqui, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o meu comparador, ok? Então eu vou vir aqui em Tools, Template Editor, tá? Vou colocar aqui pinos, né? São 8 pinos, então 1, 2, 3, tá? Vou fechar o meu tempo, vou salvar, ok? Vou aqui clicar com o botão direito, Template Editor, vou clicar aqui no pino 1, tá? Associate with Tag, tá? Associei aqui, tá? Esse daqui é o pino 1, né? Então esse pino aqui eu também vou associar aqui com a minha saída. Agora o pino 3 tem que ser esse daqui, tá? Então esse aqui vai ser o pino 3. E aí eu vou associar os outros pinos, ok? Então vou salvar aqui. Fechar. E tenho aqui associado, vou salvar esse aqui também, tá? E vou abrir aqui um novo arquivo, um novo circuito, tá? Nesse novo circuito eu vou desenhar aquele circuito que eu mostrei para vocês no slide, ok? Então para montar esse circuito aqui a gente tem que saber onde que ele está salvando, tá? Então você vem aqui no Save As e dá uma olhada onde ele está salvando as suas macros, tá? No nosso caso no Internet Downloads macros, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, tá? Vai clicar no Part Center, tá? Vai vir aqui no Internet Downloads, tá? Macros, e aí vai ter as macros que você criou aqui, tá? Então, a gente criou o Mux2One macro aqui, eu vou vir aqui, vou arrastar e soltar, que é nosso multiplexador aí, e a gente tem o comparador também, né? Então, vamos colocar aqui um comparador de 4 bits, tá? Muito bem. Bom, você tem também o comando when-else, tá? O comando when-else é um comando concorrente, tá? Ele não é um comando sequencial, tá? Embora as coisas aconteçam de forma sequencial também no comando when-else, tá? Então, se você tiver vários comandos when-else em seguida, todos eles vão executar ao mesmo tempo. Mas as condições, tá? O fluxo de execução dentro de um único comando when-else, esse fluxo de execução dentro de um único comando when-else, ele é um fluxo sequencial. Mas o comando when-else ele é concorrente. Professor, não estou entendendo. Vamos entender primeiro como que funciona um único comando when-else e depois nós vamos falar de múltiplos comandos when-else, né? Então, o comando when-else, como é que ele funciona? Bom, você tem um sinal de destino, que se a condição 1 for verdadeira, esse sinal de destino vai receber a expressão A, tá? Então, essa checagem aqui da condição 1 tem prioridade sobre a checagem da condição 2, né? Então, você checou a condição 1, ela não é verdadeira, ela é falsa, tá? Você vai checar a condição 2. Vamos checar a condição 2. A condição 2 é verdadeira? Opa! A condição 2 é verdadeira, então o sinal destino vai receber a expressão B, tá? A condição 2 é falsa. A condição 2 é falsa. Então você vai para o último else, que é a expressão C. Então o sinal de destino vai receber a expressão C, tá? Então você nota que dentro de um mesmo comando em else, as condições elas têm prioridade, tá? Então primeiro você checa a condição 1, depois você checa a condição 2. Se nenhuma dessas condições, né, você pode ter N condições aí, mas se nenhuma delas for verdadeira, você vai para o último else do comando when-else, tá? Então vamos supor que você tem sinal destino 1, recebe alguma coisa que tem o when-else. Sinal destino 2 recebe alguma coisa que tem o when-else, tá? Ambos, sinal destino 1 e sinal destino 2, vão receber as respectivas expressões ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles são comandos concorrentes, tá? Apesar de existir uma prioridade interna, né? E se você tiver sinal destino 1 recebendo alguma coisa, sinal destino 2 recebendo alguma coisa, sinal destino 3 recebendo alguma coisa, e essa alguma coisa é um when-else, tá? Todos vão ser executados ao mesmo tempo. Eles são comandos concorrentes, tá?
Então, observe que essa construção ela é mais simples que a construção if, else, if, else, tá? Porque existe só um sinal de saída, tá? E essa construção ela é preferível à construção if, else, if, else, porque esse comando é um comando concorrente, né? E também os circuitos gerados, tá? Geralmente ocupam menos elementos lógicos no FPGA, né? Então, como que esse comando funciona? Eu já expliquei, né? Ele permite a transferência condicional de um sinal e existe uma prioridade na ordem das execuções. Se a primeira condição for verdadeira, a expressão A é transferida. Se não, se a segunda condição é verdadeira, a expressão B é transferida e assim por diante. Se nenhuma condição for verdadeira, a expressão C, que é a expressão do último else, é transferida, né? Então, observe que as condições possuem prioridade dentro de um mesmo comando when else, ok? Muito bem, como é que é o circuito eletrônico para o when else, né? Como você tem prioridade, o circuito eletrônico ele é muito parecido, tá? Com o circuito eletrônico aí, né? Do if, else, if, else, tá? Como é que você faz? Para montar esse circuito? Primeiro você identifica os sinais de entrada e os sinais de saída, tá? O sinal de saída ele é único, né? No comando when else o sinal de saída é único, você vai ter só o S0 aí, tá? E aí você vai identificar os sinais de entrada. Geralmente os sinais de entrada são sinais das expressões que serão atribuídas aí à saída S0 no caso aí, né? Ou qualquer outra saída com outro nome, ok? Como é que vai funcionar isso? Bom, primeira coisa que você vai fazer, né? As expressões, elas são as expressões que estão depois do when, né? E essas expressões, elas são expressões o quê? São expressões booleanas. Então, por exemplo, essa expressão aqui que está depois do when, ela é uma expressão booleana que vai virar um circuito, né? Então, você vai ter um comparador aí de NA com 8, né? E um outro comparador de NB com 2 e um ou desses dois resultados, tá? Isso daqui vai formar para você a primeira condição. Então, se a primeira condição for verdadeira, tá? O S0 ele vai receber I0 ou I1. Então, veja aqui que eu tenho um ou, né? De I0 com I1 aqui, ok? Se não, vai ser alguma outra condição, né? Senão você vai examinar o resto, né? Veja que se ela for verdadeira, né? Se NA for 8 ou NB for 2, se isso daqui for verdade, todo o resto é ignorado, tá? Agora, se isso daqui for falso, você tem que examinar o resto, tá? Então, você vai ter aqui que examinar essas outras condições. Então, veja, né? Se a condição da primeira expressão for falsa, a linha azul irá receber uma das expressões correspondentes às demais condições, tá? Então, se, né, isso daqui for falso, o sinal que vai para S0 vai vir por B, tá? Vai vir aqui por B, né? Então, vai ser um dos resultados que esses seletores aqui eles vão me dar, ok? Mas como é que eu vou saber isso? Bom, aí você vai fazer o seguinte, você vai avaliar a segunda condição lógica aqui, né? NA igual a 3 e NB igual a 5. Essa segunda condição vai virar um circuito também. Tá? Você tem um comparador aqui, um comparador de NA com 3 aqui, que vai te dar se NA é igual a 3, tá? Aqui. E um comparador de NB com 5, que vai comparar se NB é igual a 5, tá? Essa condição AND essa daqui vai te dar a condição de seleção aqui. Se ela for verdadeira, o que você vai fazer? Você vai selecionar I1, tá? Então, o que vai acontecer? S0 vai receber quem? I1 vai vir por aqui, né? Vai passar por aqui e vai ser atribuído a S0, tá? Da mesma forma que no comando if, else, if, else, tá? É um circuito bastante parecido, por quê? Porque você tem prioridades, tá? Então, quando você tem prioridades, você tem essa cadeia de seletores, tá? E se a condição for falsa? Bom, se a condição for falsa, você tem que examinar o resto, tá? Então, se a condição da segunda expressão for falsa, a linha azul irá receber uma das expressões correspondentes às demais condições. Ou a essa condição aqui, NA é igual a 7, ou a negação dela, tá? Então, em outras palavras, a linha azul irá receber I0 AND I1 ou I0, tá? Então, perceba que ao invés de 3 possibilidades, agora você tem 2, né? O número de possibilidades vai diminuindo à medida que você vai examinando as condições, tá? E aí você vai checar, né, a condição aqui, né, se NA é igual a 7, tá? Se essa condição for verdadeira, você vai receber I0 AND I1, tá? Então, esse 0 aqui vai receber I0 AND I1. Então, I0 AND I1, veja que é um AND aqui, né? Você tem um AND aqui de I0 aqui com I1. O resultado desse AND vai passar por aqui,
vai passar por aqui, vai ser atribuído a esse zero, tá? E se essa condição for falsa? Bom, se essa condição for falsa, né, o único caminho que restou é o caminho para o I0 passar por todos os seletores aqui e ser atribuído a S0, ou seja, né, S0 vai receber aqui I0. Ok, pessoal? Então, assim que a condição when else ela é implementada em hardware, tá? Então, ela é uma condição que leva, ela é um comando, tá, que leva em consideração aí as prioridades, tá? Por isso que o circuito é complexo, ok? Em VHDL você também tem a construção genérica, tá? A construção genérica ela permite especificar componente com número variável de bits, né? Então, por exemplo, você pode ter um circuito de ULA, por exemplo, de 4 bits. Ah, professor, mas eu não quero que minha ULA tenha 4 bits porque eu fiz meu processador com 4 bits, ele funcionou, mas 4 bits é muito pouco para um processador, eu quero que meu processador tenha 8 bits. Então, você pode especificar uma cláusula genérica, tá? Dizendo que o número de bits do seu processador é n, e esse valor n é um valor genérico, tá? Ele vai ter um valor default, mas você pode atribuir um valor qualquer para ele se você quiser, tá? Então, ULAs, multiplexadores, comparadores, eles podem ser implementados aí com construções genéricas, tá? Então, o parâmetro é especificado pela condição generic map, tá? Então, depois que você fez o seu circuito genérico, quando você for fazer um circuito real, tá? Você vai usar a construção generic map para dizer o número de bits desse circuito. Como é que funciona isso, né? Vamos supor que você quer implementar um multiplexador genérico, né? Então, MUX 2G, né? MUX 2 genérico, né? Esse G vem de genérico, tá? É um genérico, vou ter um genérico aqui nessa entidade, tá? Esse genérico vai ser o N é do tipo inteiro e tem um valor default de 4, tá? Então, o meu multiplexador ele tem as entradas A, B e a saída Y, tá? As entradas A e B, tá? Elas vão ser um vetor de bits de n-1 até 0, né? Então, por exemplo, se n for 4, vai ser de 3 até 0, tá? B vai ser também um vetor genérico, tá? Um vetor Standard Logic Vector, mas tem um parâmetro genérico aqui para esse vetor que é o n, tá? E o y vai ser a saída também n-1 down to 0, tá? E o S é o único bit, né? Em qualquer caso aí o S vai ser um bit único, então ele vai ser um in Standard Logic, tá? Ele vai ser um bit, tá? E aí a arquitetura, tá? A gente vai fazer agora, né, com a construção process, né? Então lembra que eu falei lá, né? O A e o B, tá? Eles podem ser bits individuais, mas eles podem ser também vetores de bits, né? E nesse caso eles são vetores de bits com tamanho genérico, tá? Então se S for 0, Y recebe A, se não, Y recebe B, e fim do processo aqui, tá? Quando você vai construir um multiplexador real, né? Então um multiplexador de 2 entradas de 8 bits, tá? Veja que essa notação dele aqui é diferente da minha, né? Eu falo multiplexador 2 por 1, 2 entradas e uma saída. Mas todo multiplexador só tem uma saída, tá? Então é muito mais inteligente você falar, né, que o multiplexador tem 2 entradas de 8 bits, porque aí, por tabela, né, a sua saída vai ter 8 bits também, tá? Se suas entradas têm 8 bits, o número de bits das entradas é igual ao número de bits da saída, porque você tem uma única saída, né? Então se as entradas têm 8 bits, a saída vai ter 8 bits então. Também, né? Então, por isso que é mais inteligente você falar 2 entradas de 8 bits, ou 4 entradas de 8 bits, ou 8 entradas de 8 bits, tá? Então, só essa observação aí, porque muitos alunos podem ter ficado confusos aí com a minha notação, que é uma notação não muito inteligente. Essa notação é melhor, tá? Então, 2 entradas de 8 bits aqui, tá? Então, a porta aqui vai ser A, né? 7 down to 0, então aqui eu tenho que colocar 7, eu não posso colocar N, tá? Porque eu estou criando um multiplexador real, não multiplexador genérico, então vou colocar 7 down to 0 aqui, 7 down to 0 aqui, 7 down to 0 aqui. Só que eu vou usar um componente genérico para criar esse componente real MUX 2.8, tá? Então, esse componente genérico é o MUX 2G que eu criei anteriormente, tá? Então, o genérico, né, o valor default, tá? É o mesmo valor default anterior, né? Veja que eu especifiquei aqui o valor default como sendo 4. Aqui eu tenho que continuar respeitando isso daqui, tá? Então, o seu valor default aqui é 4, tá? E você vai ter que declarar ele dessa forma aqui, com o genérico, com N valendo 4 e com o port do jeito que você declarou a sua entidade, tá? Então, do jeito que você declarou a sua entidade, você também vai declarar o seu genérico e o seu port, ok? Muito bem.
Então você vai ter que fazer aqui o port map, tá? Os nomes aqui eles podem ser iguais, tá? Veja, né, que apesar de na sua entidade genérica o sinal A chamar A e na sua entidade verdadeira, aqui, na sua entidade real, esse item correspondente da porta de entrada e saída também ser A, tá? Não tem problema nenhum, eles podem ter o mesmo nome, então você vai mapear A para A, B para B, S para S, Y para Y, e é até melhor você fazer isso daí porque evita confusão, tá, gente? Evita muita confusão aí, tá? Mas além do port map, você tem que fazer o quê? O generic map, né? Porque agora você quer que seu multiplexador ele tenha 8 entradas, tá? Ele tem 2 entradas de 8 bits aqui, ele tem 8 bits para cada entrada, tá? Não 8 entradas, mas 8 bits para cada entrada, tá? Então, o seu N, aqui você está dando um valor agora pro N, né? Esse valor aqui não é o default, é o valor real que o N vai assumir nesse componente, tá? Vamos falar de decodificadores agora, né? O que é um decodificador, né? Genericamente falando, um decodificador ele é um circuito que muda uma representação digital, né? De um número ou quantidade para outra representação digital desse número ou quantidade. Então, por exemplo, você tem decodificadores posicionais, né, como o decodificador de instrução, né, que a gente citou no começo da aula, que vai pegar a instrução do Deandre e decodificar. Né? Então, esse tipo de decodificador ele é posicional. Ele é um circuito que possui N entradas e 2 elevado a N saídas, das quais apenas uma dessas saídas é 1, né, ou 0. Né? Tem decodificador que solta um monte de 0 e apenas um 1. E tem decodificador que solta um monte de 1 e apenas um 0, tá? Vocês vão ver isso, por exemplo, na família TTL, né? O 74138, por exemplo, todos os bits ficam 1 e apenas um fica 0, tá? Então, acontece isso também, né? Então, apenas um bit na posição correspondente ao valor da entrada N vale 1 ou 0 e os demais valem 1 ou 0, tá? Mas existem também outros tipos de decodificadores, por exemplo, como os decodificadores de números binários, tá? De 4 bits para displays de 7 segmentos, que nós vamos falar na próxima aula aí. Eu deixei esse assunto para a próxima aula, porque existem outras coisas que eu preciso falar antes aqui, para isso ficar claro, tá? Então, esse tipo de decodificador a gente vai discutir na próxima aula aí, tá? Então aqui, por exemplo, tá, a gente tem um decodificador aqui que eu fiz no DigitalWorks, vou simulá-los para vocês daqui a pouco, tá? Que ele é descrito por esse circuito aqui. Então veja que apenas um dos LEDs aqui vai acender, tá? Quando você colocar as chaves aqui em uma determinada posição, tá? E os outros vão ficarem apagados, tá? Então, por exemplo, se colocar 00, acende esse, tá? Se colocar 01, vai acender esse. Se colocar 10, vai acender esse. Se colocar 1, vai acender esse, tá? Vamos ver isso no DigitalWorks. Então veja que aqui eu tenho um decodificador de 2 para 4, né? 2 seleções e 4 saídas, né? Vou dar um play aqui, né? Vou clicar aqui na minha mãozinha, né? Veja que aqui está em 0 e está em 0. E aqui está soltando 1, né? Então se aqui eu coloco em 1, né? 0, 1, né? Então aqui é 0, saída 0, saída 1, saída 2, saída 3, né? Então se eu colocar aqui em 1, né? Então 0, 1 vale 1, certo? É a saída 1 que vai acender. Se eu colocar em 2, tá? É a saída 2 que vai acender, ó. Saída 0, saída 1, saída 2, tá? E se eu colocar em 3, vai ser a saída 3, tá? Que vai acender. Então esse daqui é um decodificador posicional, tá? Se eu tiver mais bits, tá? Esse decodificador aí, ele vai ter mais seleções. E os gates, eles vão ter mais entradas, né? Então vou mostrar agora para vocês aqui um decodificador 3 para 8, tá? Então eu vou dar um stop aqui na minha simulação, vou abrir aqui, não vou salvar as mudanças aqui, tá? Então aqui eu vou no diretório aqui, né, onde eu salvei os meus projetos, né, Internet Downloads aqui, e vou procurar aqui um decodificador aqui 3 para 8, tá? Vou abri-lo, né, como vocês podem ver os gates aqui, eles têm 3 entradas, né? E aqui eu tenho 3 seleções, vou dar um play aqui para simular, tá? E aqui eu vou começar, né, com 0, né? Então, na posição 0, eu acendo o LED 0. Na posição 1, acendo o LED 1, né? Na posição 2, acendo o LED 2, ó. LED 0, LED 1, LED 2, tá? 3, ok? 4, 5,
6 e 7, tá? Então esse daqui é um decodificador o quê? É um decodificador com 3 seleções e 8 saídas. 8 é 2 ao cubo, né? Então perceba, né, que o número de saídas é 2 elevado ao número de seleções, tá? Isso em qualquer decodificador posicional. Ok, pessoal? Muito bem. Visto isso no DigitalWorks, tá? Aqui nós temos a entidade decodificador 2 para 4, tá? Então 2 bits para 4 bits. Se fosse 3, seria 3 para 8, né? Porque aqui é sempre potência de 2 desse cara que você coloca aqui, tá? Você colocou 2 aqui, vai ser 2 elevado a 2. Se você colocou 3 aqui, vai ser 2 elevado ao cubo. Se você colocou 4, vai ser 2 elevado à quarta, tá? Por isso que é um decodificador 4 por 16 que o Neander usa, ok? Então veja aqui, ó, que o decodificador que o Neander está utilizando, tá? É um decodificador aqui 4 por 16, tá? São 4 bits de entrada, tá? E 16 bits de saída aqui. 16 é o quê? É 2 elevado à quarta, tá, gente? Então, por isso que aqui é 4 e aqui é 2 elevado à quarta, 16, tá? Então, esse circuito aqui a gente vai descrever para vocês, ok? Então, veja que como a gente fez ele com equações lógicas, tá? A gente tem um circuito para ele. Esse decodificador, esse circuito decodificador, ele pode ser descrito dessa forma, né? Output 0, que é a saída desse AND aqui, vai ser NOT 1, AND NOT 0. Se você quiser, você poderia ter usado sinais aqui, tá? Mas aqui eu fiz direto, tá? Não tem problema nenhum, tá? Output 1 vai ser NOT 1, AND 0, os demais vão seguir a mesma lógica, tá? Mas, tá? Você pode fazer o decodificador com o comando case when, tá? Como que funciona o comando case when? O comando case when, ele possui a seguinte sintaxe: case, expressão de escolha, is. Então, a expressão de escolha é uma expressão que vai ser avaliada, né, e vai te dar um resultado. Esse resultado a gente vai chamar de condição, tá? Então, se esse resultado for condição 1, você vai executar o comando A. Se esse resultado for condição 2, você vai executar o comando B e o comando C, tá? Só que o comando case, né, ele é um comando sequencial, assim como o comando if, else, if, else, né? Só que ele possui uma peculiaridade aí, tá? Qual peculiaridade? As condições, elas precisam ser mutuamente exclusivas. Ou seja, duas condições não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, condição 1 não pode ter o mesmo valor que condição 2, né? Já no if, else, else, if, né? If, else, if, else, tá? Você tem a prioridade de execução. Você tem uma prioridade de execução, certo? Então, você pode ter, né, duas condições, né, para else ifs aí, né, diferentes, mas com o mesmo valor. Aqui não, né? Aí se pergunta, mas por que não? Esse porquê é para simplificar o circuito eletrônico que vai ser gerado a partir desse case, expressão aqui de escolha, tá? Então, para você simplificar o circuito eletrônico, essas condições elas têm que ser mutuamente exclusivas, tá? E aí, quando uma condição é verdadeira, você vai executar os comandos relativos àquela condição que é verdadeira, tá? Esse comando case when, ele permite a você agrupar condições, né? Então, por exemplo, você pode ter situações em que, quando a expressão de escolha vale condição 4 ou condição 3, você vai fazer a mesma sequência de comandos ou o mesmo comando, né? Então, você pode agrupar a condição 3 e condição 4. Então, você tem o em condição 3 ou condição 4, você vai executar o comando D, tá? O comando case when, ele também permite a você especificar um range de condições, né? Desde que elas sejam, é claro, mutuamente exclusivas com as outras que você já definiu, tá? Então, por exemplo, de condição 5 até condição 9, você vai fazer o comando D, né? E quando você não satisfaz nenhuma das condições, tá? Você tem o em others, né? Então, se nenhuma condição for satisfeita, né, é executada a condição others, né? Então, a condição others, ela cobre todos os casos que não são cobertos pelas condições anteriores, tá? Então, os casos que não foram cobertos pelas condições anteriores vão ser cobertos pela condição em others, tá? Então, se, por exemplo, condição 1 for falsa, 2 for falsa, condição 3 ou condição 4 forem falsas, condição 5 até condição 9 foram falsas, e você tem, por exemplo, 15 condições, né? Então, da condição 10 até a condição 15, você vai fazer comando E e comando F, tá? Então, como o comando case é um comando sequencial, tá? O circuito gerado pelo comando case não é o mesmo circuito gerado
por equações lógicas, né? Então, por exemplo, se você for fazer um decodificador usando case when, tá? O circuito gerado pelo case when não vai ser esse circuito aqui gerado por equações lógicas, né? Então, sempre que possível, né, você deve escolher, né, você deve fazer aí, implementar os circuitos, tá? Com equações lógicas, implementar a descrição dos circuitos com equações lógicas, né? Porque esse tipo de implementação é sempre preferível, né? Porque ele vai ocupar menos elementos lógicos no FPGA, vai ocupar menos espaço no seu FPGA, né? Então aqui nós temos um decodificador 2/4, né? Nós temos as entradas aqui I0 do tipo IN, né? E 1 do tipo IN também, e um output aqui do tipo Standard Logic Vector com quatro posições, tá? Essas 4 posições são as 4 saídas do circuito, tá? Então, 3 down to 0 aqui você tem 4 posições, que são as 4 posições de saída, né? Então, inicialmente você vai declarar aqui um signal, né? Veja que o signal você tem que declarar aqui depois do is, né? Depois no corpo da arquitetura aqui e antes do process, tá? O signal ele não pode ser declarado dentro do process, tá? Porque ele é proibida a declaração de signal dentro do process. Você tem que declarar signal antes do process, tá? Fora do process, ok? E aí você vai declarar um signal aqui input que vai ser um vetor, um Standard Logic Vector, 1 down to 0, tá? Então esse input vai receber 1 concatenado com 0. Esse operador aqui em VHDL, tá? Ele não é o operador E, tá? O operador E é o AND, tá? Esse cara aqui, ele é o operador de concatenação. Então ele vai concatenar o sinal I1 com o sinal I0 e vai produzir um sinal aí de 2 bits. Esse sinal de 2 bits vai ser atribuído a input. Perceba o seguinte, que input também tem 2 bits aqui, tá? 1 down to 0 são 2 bits, tá? E aí você vai fazer um process. Dentro do process você vai colocar um case. Então o case, como ele é um comando sequencial, certo? Ele tem que ficar dentro do comando process, tá? Então você vai fazer aqui, case input is. Quando o input for 00, você vai fazer com que o seu output receba 0001. Quando o seu input, né, quando sua seleção for 01, seu output vai receber 0010, tá? Quando for um 0, vai receber 0100, né? E quando for um 1, você vai executar o when others, tá? Então o when others aqui vai cobrir o input com valor 11, tá? O valor da expressão input quando ela vale 1. Então o valor da expressão input quando ela vale 1 vai ser coberto pelo when others, tá? Então quando for 1, você vai fazer com que o output receba 1000, ok? Então esse daqui foi o comando case, tá? Dentro aqui do process, ok? Você tem também o comando with select, tá? O comando with select, ele é um comando concorrente, tá? Ou seja, né, se numa descrição VHDL você tiver vários with select, tá? With expressão 1 select, with expressão 2 select, tá? With expressão 3 select, tá? Todos eles vão ser executados de forma concorrente, todos eles vão ser executados ao mesmo tempo, tá? E você vai ver o valor da expressão, né? E vai fazer com que o sinal, né, dependa do valor da expressão. Então você vai avaliar o valor de expressão, tá? E se o valor de expressão for condição 1, tá? O seu sinal, né, vai receber a expressão A, tá? Então a expressão A vai ser a expressão que vai ser atribuída ao sinal. Se sua expressão for condição 2, tá? O seu sinal vai receber a expressão B, ok? Perceba que aqui, da mesma forma que o comando case when, tá? Você pode agrupar condições, né? Então, por exemplo, se você tiver expressão valendo condição 3 ou condição 4, o seu sinal vai receber expressão C, tá? E você pode também especificar um range de condições. Então, se sua expressão estiver no range de condição 5 até condição 7, o seu sinal vai receber a expressão D, e você também tem o when others, tá? Então ele é bastante parecido com o with select, né? Ele é a versão aí concorrente do case when, tá? O with select é a versão concorrente do case when, tá? A diferença para o case when é que se você tiver vários case when, você vai executar um, depois você vai executar outro, depois você vai executar outro case when, tá? E com with select não. With select expressão 1, with select expressão 2, with select expressão 3 vão ser executados todos ao mesmo tempo, tá?
Só que existe uma diferença, por exemplo, do itSelect, tá? Com o else, tá? O itSelect é um comando concorrente que atribui um valor a um sinal quando o valor de uma condição é satisfeito, né? Quando a expressão vale uma determinada condição. Observe que é apenas um sinal e as condições devem ser mutuamente exclusivas, tá? Por isso que ele é a contraparte aí do comando case-when, tá? E diferentemente do comando when-else que a gente viu lá atrás, tá? O circuito gerado não é uma cadeia de circuitos, né? Não é uma cadeia de seletores, né? É simplesmente um circuito diferente aí, tá? Por isso que as condições elas têm que ser mutuamente exclusivas, tá? E essas condições elas não possuem prioridade justamente por serem mutuamente exclusivas, tá? Então esse comando é bem mais otimizado do que o comando case-when, né? Aqui eu quis dizer do que o comando when-else, né? Mas também do que o comando case-when, tá? E deve ser preferido a esse sempre que possível, pois gasta menos elementos lógicos e tempo de processamento lógico menor. O tempo de processamento lógico dele é menor porque ele vai usar menos elementos lógicos quando ele for implementado em hardware, ok? Então aqui a gente tem um decodificador, tá? Utilizando o itSelect, né? Então a sua saída vai ser 0001, 0001 quando a sua entrada for 00. Vai ser 0010 quando a sua entrada for 01. Vai ser 0100 quando a sua entrada for 10 e vai ser 1000 quando a sua entrada tiver outro valor. Mas é claro que o único valor que sobrou foi o valor 1. Então o output vai receber 1000 quando o input for 11, ok? Então vamos simular isso daqui em VHDL, tá? E depois vamos implementar aí também um decodificador em VHDL na nossa placa aí, Altera DE2, ok? E com isso nós vamos terminar a aula de hoje. Bom, pessoal, então eu já estou aqui com o meu código da entidade aqui, decode24, tá? A top level tem o mesmo nome, tá? Aqui end decode24, tinha um erro aí no PowerPoint que eu apresentei para vocês, aqui estava com o nome errado, porque tem que ser o mesmo nome daqui, tá? Aqui é o nome da entidade, tá? O nome da arquitetura não precisa ser o mesmo nome da entidade, né? E a minha simulação ela deu um erro, por quê? Porque eu acredito que, como eu usei output aqui, tá? Output parece ser uma palavra reservada para o simulador, então eu troquei esse nome por saída, eu vou tentar simular de novo para ver se vai dar certo, tá? Então nós vamos fazer isso agora, né? Então eu vou vir aqui em File, tá? File New, né? Vector Waveform, tá? Vou dar OK aqui. Vou clicar com o botão direito Insert Node or Bus aqui, tá? Insert Node or Bus. Então vou colocar aqui I1, tá? Vou dar OK, né? Vou vir aqui clicar com o botão direito Insert Node or Bus. Vou colocar I0 aqui também, dá OK. Vou clicar aqui com o botão direito Insert Node or Bus, saída, tá? Só que saída é output, né? Então output aqui, OK, tá? Vou colocar um contador aqui, né, como a gente está acostumado a fazer. Esse contador eu vou querer que conte de 30 em 30 nanosegundos, não, de 40 em 40 nanosegundos, tá? E esse aqui metade, né, de 20 em 20 nanosegundos aqui, né? Vou colocar só 20 aqui, não vou colocar nenhum ponto, nenhum sinal, talvez isso possa confundir de alguma forma o simulador, né, não sei. Então aí eu vou dar um play aqui, né? Vou vir aqui Simulations, Run Functional Simulation. Ele falou que foi modificado, se eu quero salvar sim, tá? Vou salvar com o mesmo nome aqui, ok? Ele vai abrir o script TK aí e começar a simulação. Espero que agora dê certo, tá? Vamos ver aí se nós não vamos ter nenhuma surpresa, ok? Parece que temos uma surpresa aqui, ó. Executing on error at macro. Decode24.do. Ele está falando aqui, ó, que I1 já está declarado nesse escopo, tá? Então, provavelmente I1 é um nome usado pelo simulador, né? Vamos trocar esse nome também, né? E fazer essa simulação novamente, tá? Vou vir aqui, trocar os nomes aqui, né? I0 aqui, I1 aqui, ok? I1 aqui, I0 aqui, né? Vou salvar, compilar de novo, vamos testar novamente.
Vamos colocar um contador aqui 40 nanosegundos, tá? Vamos colocar um contador aqui metade, né? 20 nanosegundos, tá? 20 nanosegundos. Dá OK, tá? Vamos rodar a simulação aqui. Foi modificado, vamos salvar, tá? Esperamos agora que a simulação rode sem problemas, né? Porque nós mudamos o nome aí que estava em conflito com o simulador. E realmente parece que era aquilo mesmo, né, pessoal? Aqui a gente pode ver o resultado da simulação, tá? Eu vou maximizar aqui a janela para a gente ver melhor. Vou clicar aqui na saída, vocês podem ver, né? Então aqui, ó, com valor 0, 0, com valor 0 e 0, essa saída fica em 1, as demais ficam em 0, né? E você tem uma escadinha de valores aqui, olha só que legal, né? Então, muitas vezes a simulação pode não funcionar porque, né, você colocou um nome aí diferente do que o simulador espera, tá ok? Bom, agora eu tenho a mesma entidade aqui, Decode 42, tá? Então aqui eu troquei o nome, né, Decode 42, para ficar igual ao Top Level Entity aqui também tem que ser Decode 42 e aqui também Decode 42, tá? Aqui o nome não importa, tá? Porque esse nome aqui é o nome da arquitetura e você percebe aqui que essa entidade ela está sendo feita com int select, tá? Como deu problema nos nomes aí na simulação, eu vou trocar os nomes por A e por O, né? Então A vai ser input, O vai ser output, tá? E eu vou vir aqui criar um novo Vector Waveform, tá? Então new aqui, University Program, Vector Waveform, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, Insert Load Your Bus, A de input, tá? Vou inserir aqui também no Load Your Bus O de output, tá? Então muda aqui para output. Ok, tá? Vou criar um contador aqui, ok? O start value é 00, incrementa por 1, tá? Não vou querer em código de Gray, tá? Vou querer que conta aqui de 20 em 20 nanosegundos, vou dar OK aqui, ok? 20 nanosegundos ficou um pouquinho apertado, mas tudo bem, né? E o meu O aqui ele está indefinido, eu vou dar um Run Simulation aqui, tá? Ele vai falar que o waveform foi modificado, aqui eu estou no exemplo 5B, vou salvar, e ele vai abrir o script TK aí para fazer a simulação para mim, né? Então vamos ver aí o resultado da simulação. O resultado da simulação tem que ser idêntico, tá, ao resultado anterior, né? Ok? Então vamos observar agora aqui o resultado da simulação, tá? Podem ver aqui a escadinha novamente, tá? Então a simulação deu certo, tá? E agora nós vamos fazer uma implementação física aqui, tá? Nós vamos pegar um decodificador 4x16, né, que é o decodificador que nós vamos usar no Neander, e vamos testar aí na placa D2 da Altera, ok? Bom, então aqui, pessoal, eu tenho o decodificador 4x16, tá? Esse decodificador aqui eu peguei da implementação no Neander que eu fiz na placa Xilinx, tá? Essa aqui é uma implementação bastante antiga. Aqui eu usei input e output, mas não tem problema, porque nós não vamos simular, nós vamos implementar isso daí na placa D2, tá? Então vocês podem ver aqui que o case input é bastante grande, tá? Cobre todas as situações aí, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou usar, na minha placa, tá? Os LEDs verdes, eles são os LEDs que estão mais à direita, tá? Então do LED verde 0 até o LED verde 7, eles são os LEDs mais à direita. Depois começam os LEDs vermelho 0 até vermelho 7. Então eu vou usar, tá? Eu vou usar aqui 16, tá? 16 LEDs, né? Vou começar com os LEDs greens, tá? De 0 até 7. Ah, por que você não usa o LED green 8? Porque ele está em outra posição da placa, tá? Ele está no meio da placa, esse LED green 8, tá? Então eu vou usar de 0 até 7, LED green e LED red, tá? LED vermelho, de 0 até 7 também, porque eles são os LEDs que estão mais à esquerda aí, depois dos LEDs verdes, tá? E as switches aí, as chaves, né? Vou usar a 0, a 1, a 2, tá? E aqui eu já fiz a compilação, tá? Aqui no Pin Planner, tá? Eu já coloquei os pinos, tá? Então a única coisa que falta aqui é programar realmente o meu FPGA, porque, né? Eu já compilei, já fiz tudo aqui, só falta programar, tá? A entidade top level aqui eu dei o mesmo nome da minha entidade, só tem um arquivo aqui. Então esse arquivo vai ser minha entidade top level. Aqui não precisei criar uma entidade top level nesse caso aqui, porque
é um único arquivo, mas é uma implementação simples aí, tá? Não são vários arquivos, então nem justifica você estar criando aí uma entidade top level, tá? Então agora nós vamos na placa, tá? Nós vamos rodar isso aqui na placa e vamos ver o resultado aí, ok? Bom, inicialmente então eu vou ligar minha placa, ok? E aí eu vou vir aqui no Program Device, tá? Clicar 2 vezes aqui com o botão direito, às vezes com uma vez só ele abre, né? Mas se não abrir você clica 2 vezes, tá? E aqui, veja que o Hardware Setup está ok, mas eu não estou achando aqui o arquivo para programação. Então você vai vir aqui no Add File, tá? No diretório aqui Output Files, vai escolher o arquivo soft e vai dar Open, ok? E aí você vai apertar o Start aqui para selecionar o arquivo, né? E apertar o Start aqui para você programar a sua placa. Veja que a placa foi programada com sucesso, ok? E o primeiro LED aí, né, vocês podem perceber, né, que esse primeiro LED aqui, ele está aceso, tá? Vou trocar a chave agora para 1, vai acender o próximo, tá? Agora eu vou trocar a chave para 2, vai acender o LED 2, que é o terceiro LED, tá? Vou colocar 3 aqui, né? Vou voltar as chaves, colocar 4, né? 5, 6, 7, né? Então 7 acendeu aí o último LED green, tá? O último LED verde, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar 8. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 8, vai acender o primeiro LED vermelho, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 acendeu o LED 7 vermelho, ok? Então, como vocês podem ver aí, o decodificador funcionou, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula um pouco extensa, mas ela foi necessária porque nós precisamos aí introduzir alguns conceitos e também introduzir algumas situações de erros aí que podem acontecer com vocês enquanto vocês estiverem trabalhando aí com VHDL, ok? Ora simulando, ora programando, essas situações de erro podem acontecer, então vocês precisam estar cientes dessas condições de erro. Na próxima aula nós iremos falar então de mais circuitos aí, né, combinacionais. Vamos falar do decodificador de 4 bits para 7 segmentos, tá? Vamos falar também da ULA, tá? E vamos falar sobre esses circuitos aí que são muito importantes para o Neander. E em seguida nós vamos começar também a falar na próxima aula, né, não nessa aula, na próxima, não nessa aula que nós iremos ter depois dessa, mas na próxima nós vamos começar com circuitos sequenciais, tá? Então é isso daí, pessoal, bons estudos e qualquer dúvida deixa aí nos comentários que nós vamos tentar responder para vocês, ok? Um abraço e até a próxima.